No dia 10 de outubro é o Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher. E nós estamos recebendo hoje aqui para uma conversa a juíza da Terceira Vara Criminal, doutora Jéssica Gisele, para falar a respeito deste assunto que é muito importante para o nosso município. Seja muito bem-vinda, doutora. Bom dia, obrigada. Agora, doutora, vamos falar um pouco o que é a rede, né? Em Pontes de Lacerda existe uma rede de enfrentamento de violência doméstica familiar. O que é essa rede, doutora? Essa rede, ela é um termo de cooperação entre vários órgãos. Ela foi assinada no início desse ano, em que, primeiro, vamos ressaltar que a Lei 11.340, que é a nossa famosa Lei Maria da Penha, né, que traz essa proteção a favor das mulheres, possibilitando medidas protetivas de urgência a favores dela e contra os agressores, também um crime de descumprimento e medida protetiva. Ela prevê a função de cada órgão, por exemplo, do Poder Judiciário, que seria esse deferimento de medidas protetivas, do Ministério Público, essa fiscalização, acompanhamento, da questão da Polícia Militar, Polícia Civil, que recebem os boletins de ocorrência, encaminham as vítimas, né, encaminham, por exemplo, essa comunicação ao Poder Judiciário para poder tomar uma medida. Portanto, como a própria lei prevê cada função, a rede, na verdade, esse termo de cooperação é um passo a mais em que todos esses órgãos trabalhem não somente de forma isolada, mas em prol que a gente consiga, na verdade, ter um relacionamento maior, uma liberdade maior de atuação em conjunto, porque com certeza é muito mais efetivo quando todos trabalham, né, pelo mesmo caminho. Portanto, a rede foi assinada pelos colaboradores, entre eles também, por exemplo, a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Saúde, a Assistência Social, porque esses lugares, né, essas secretarias também recebem as vítimas. Então são importantes que eles saibam, e com o termo a gente consegue fazer uma maior cobrança a cada órgão, a cada setor, para que efetivamente seja cumprida, né, o que traz a Lei 11.340. Doutora, nesse fortalecimento hoje, quais são os principais desafios enfrentados aí, né, no combate à violência no município? Os maiores desafios, penso eu, que na verdade, essa educação, essa prevenção com relação a esses casos. Percebo ainda que carece muito, né? A gente teve um aumento de, por exemplo, medidas protetivas solicitadas pelas vítimas no município do ano passado para esse ano, o que gera uma preocupação, mas também gera, na verdade, do outro lado, uma esperança que as vítimas estão buscando mais os órgãos de segurança ou o próprio Poder Judiciário para sair dessa situação de violência doméstica. Então é um contraponto, né, maior número, mas também a gente percebe que elas estão mais visivelmente buscando essa ajuda. O município tem ações, né, a própria rede está fazendo ações, como por exemplo palestras em escolas, fomos também, por exemplo, na Polícia Civil, falar com os próprios agentes que trabalham com as vítimas de violência doméstica, né, para ter todo um tratamento cuidadoso, as abordagens, assim como em outros locais, em associações, né, para que a gente leve, na verdade, a fala sobre a violência doméstica, essa prevenção, essa educação à sociedade. Agora a gente percebe assim, que em Pontes de Lacerda, né, principalmente, houve um número muito grande, um aumento muito grande dessa violência. Como a justiça tem atuado, doutora? A gente tem atuado na prevenção, atuado também na posterior punição dos casos, né? Estamos tentando dar um julgamento o mais rápido possível, e em questão de um ano estar solucionando aquele processo. Talvez quem escute o dado, o prazo, né, ache que é muito tempo, mas, por exemplo, a Vara Criminal de Pontes de Lacerda conta com mais de 3.000 processos. Então, a gente enfrenta, além dos crimes de violência doméstica, que tem sim uma visão direcionada por mim como prioridade, mas possuímos homicídios e que são feitos júris, né? Só essa semana realizei 2 júris, então que demanda tempo, e todos os demais crimes são abrangidos pela Terceira Vara Criminal. Então, todos os crimes, na verdade, que acontecem em Pontes de Lacerda acabam ficando sobre a minha competência, o que o prazo, portanto, às vezes não é tão rápido como a gente gostaria,
Mas, por exemplo, a medida protetiva, de regra, ela chega pela polícia em menos de 24 horas para o Poder Judiciário e nesse mesmo período ela é deferida. Então, em 24 horas dá para se dizer que a vítima está com a medida protetiva a favor dela, já tendo essa intimação, inclusive. O que penso é uma medida bastante eficaz, né, e rápida à solução daquele caso. É um dos objetivos da rede trazer a delegacia da mulher ou uma casa? Qual que é o mais urgente, vamos dizer assim? Olha, a questão da delegacia da mulher foge um pouco vamos dizer assim, da alçada do Poder Judiciário, porque é um órgão independente, mas já pelo que eu me informei, nos informamos, existem limitações, na verdade, técnicas da própria Polícia Judiciária Civil, no sentido da população ter um número necessário para se ter uma delegacia da Polícia Civil. Então, são poucas as cidades hoje, inclusive no estado de Mato Grosso, que têm uma delegacia especializada da mulher. Com certeza seria um sonho, na verdade, né? Seria muito importante para Pontes e Lacerda, mas a gente tem limitações técnicas, então que é muito difícil, não basta só a nossa vontade para concretizar, porque isso envolveria não somente essa questão, né, de população maior, um índice maior, inclusive de crimes, mas também servidores, que hoje sabemos que em todos os órgãos a gente tem limitação e no próprio número de servidores. A Polícia Civil e a Polícia Militar tem uma sala exclusiva para atender essas mulheres. O que mais seria necessário de imediato, doutora? Sim, a Polícia Militar tem a Sala da Mulher, né, que tem uma policial responsável. A Polícia Civil também tem uma sala específica em que recebe, então, as vítimas, onde elas são ouvidas naquele ambiente. Justamente se trabalha para que seja separado, né, do ambiente comum da polícia, em que também elas são atendidas tanto pelo período da manhã como pelo período da tarde por mulheres, para justamente dar essa sensação maior de reciprocidade, né, no atendimento, porque a gente sabe que a mulher acaba se sentindo também mais à vontade quando fala, né, com uma outra mulher. Às vezes o próprio olhar da mulher é diferenciado. A gente vai lutando para tentar fazer mais projetos, mais divulgação, né, dessa frente de violência doméstica e familiar contra a mulher, mas o principal é a conscientização, é a educação, e isso vem já dos primeiros anos de vida, né, em que, na verdade, os pais precisam trabalhar isso com os filhos, para que a gente evolua para uma sociedade mais respeitadora, né, mais compreensiva com relação a isso. E posso citar que ontem, né, foi publicado então a nova lei que trouxe algumas mudanças, né, alterações em crimes muito comuns aqui em Pontes e Lacerda, como a ameaça, a lesão corporal, trazendo penas mais duras, trazendo hoje o crime do feminicídio como um crime separado, né, e não mais só uma qualificadora do homicídio. Então, são condutas que estão se tomando, mas a gente precisa pensar que não adianta só dar penas mais duras se a gente não conscientizar e não educar, né, não trazer informação para a população em geral. Então, o meu apelo é nesse sentido, que a gente faça, na verdade, campanhas, que a gente consiga trazer informação, para que às vezes aquele agressor, ou mesmo para a vítima saiba que sim, que ela tem ajuda, que ela pode sair desse ciclo de violência, porque é muito difícil também para a própria vítima encerrar um ciclo de violência por vários motivos, dependência econômica, dependência psicológica, né? Assim como o agressor, que vem de às vezes de uma família em que ele que teria o domínio da casa, né, seria o pai de família, para a gente mudar esse tipo de pensamento. A senhora me disse agora há pouco a respeito de uma parceria com os hotéis para receber essas mulheres. O papel da casa em si, qual seria? Se tivéssemos uma casa aqui, qual seria o papel dessa casa? O papel dessa casa, a gente teria que definir, né? Até temerário falar às vezes sem ter toda uma postura, né? A gente ter todo um regramento. Mas seria também fazer esse atendimento da mulher, às vezes possibilitar que ela ficasse isolada. Mas aí também é o que eu digo, a gente precisa pensar em toda uma estrutura, em servidores, que não é simplesmente a gente ter o local, né? A gente precisa ter a segurança desse local, isso gera custos também. Então,
são várias coisas que precisam ser analisadas. Por isso, hoje, o hotel é uma iniciativa muito mais rápida e prática, porque vai ficar sim a cargo do CONSEG, né, da rede, que faz parte também, mas que facilita tanto a segurança, porque ela não vai estar sozinha, vai ter pessoas do hotel, e também esse assessoramento mais rápido, né? Agora sim, doutora, na sua visão, qual o papel do Poder Judiciário no combate à violência doméstica e na implantação dessas redes de proteção? Olha, a ideia do Poder Judiciário, inclusive a rede, foi uma iniciativa do Poder Judiciário aqui em Pontes de Lacerda. Em alguns outros locais pode se dar pelo Ministério Público ou por algum outro órgão, por exemplo. Mas como a gente tem um número muito elevado aqui, o Poder Judiciário e eu, então, como juiz, eu gosto muito desse tema e acredito muito na mudança de pensamento, na mudança de comportamento das pessoas. Frequento a sociedade, a cidade, então me deparo com muitas condutas assim. A gente sabe que a embriaguez, por exemplo, o alto índice de bebida alcoólica em Pontes de Lacerda acaba gerando e elevando os próprios casos de violência doméstica. Jamais vou dizer que a desculpa de beber justifica o crime, porque a gente sabe que não justifica, é apenas um gatilho para poder cometê-lo, né? Mas é importante o Poder Judiciário estar trabalhando incansavelmente, na verdade, na realização das audiências, na finalização dos processos que estavam há mais tempo parados, para que a gente possa realmente, e aí um prazo de 1 ano, tá literalmente terminando, desde o boletim de ocorrência até a sentença, que é um prazo, se a gente parar para pensar, uma justiça célere, sim. Agora, doutora, a violência psicológica e emocional é uma forma menos visível, né, de violência doméstica. Como a rede aborda esse assunto, tá, e esse tipo de violência? Sim, existem 5 tipos, né, de violência doméstica, conforme a lei 11.340. Entre a mais comum, que a gente acha que é a mais comum, porque é a visível, né, seria a física, em que engloba então ali vias de fato, as agressões. Mas hoje o auto está se aumentando, na verdade, só que não chega tanto ao próprio Poder Judiciário, à própria Polícia Civil, que são violências como a patrimonial, como a psicológica em especial. E o nosso combate fica mais difícil até porque demanda mais da própria vítima. A própria rede, né, tem a colaboração para se fazer círculos de paz, por exemplo, com as vítimas de violência doméstica, mas a própria aceitação e adesão das vítimas é mais difícil. Então, por isso que eu ressalto, é um ciclo de violência em que passam por várias fases e a mulher precisa estar disposta, precisa contar com apoio, e ela conta sim com o apoio do Poder Judiciário, contar com o apoio da sua família para poder se retirar desse ciclo e poder avançar e sair. Agora, doutora, quais as medidas protetivas estão disponíveis aí, né, para as vítimas e como elas podem acessá-las? Olha, as medidas protetivas, o primeiro ponto, elas precisam ser solicitadas pela vítima, né? Por exemplo, ela pode se direcionar à Polícia Civil, Polícia Militar, ao próprio Ministério Público. A própria vítima pode chegar ao Poder Judiciário, na secretaria, né, no fórum que eu digo, e solicitar, relatar e solicitar medida protetiva. É claro que ali envolve, né, um contexto de violência doméstica, precisa ter uma situação de vulnerabilidade, de gênero, né, para ser deferida. Mas entre algumas das medidas mais comuns, né, que são dadas pelo Poder Judiciário a essas vítimas, que também são solicitadas por elas, por exemplo, a aproximação do agressor, proibi-lo, né, que se aproxime, de manter contato, seja por qualquer meio, WhatsApp, redes sociais, telefone, comparecer, né, ligação, a proibição de frequentar a residência dela, o trabalho dela. Então são várias medidas. Se a pessoa, por exemplo, tem porte, posse de arma de fogo, a restrição, a suspensão desse porte ao agressor. É a questão também, dependendo da gravidade, muitas vezes, a gente não tem em Pontes de Lacerda o aplicativo do botão do pânico, mas há a vinculação dele à tornozeleira, então em casos muito graves a gente faz esse acompanhamento. A própria Polícia Militar tem a Patrulha Maria da Penha, então também é disponibilizada, que faça esse acompanhamento, essa fiscalização na casa da vítima, para ver se está tudo bem, né? Para ver como é que as coisas estão ocorrendo. Agora, assim, doutora, existe algum foco específico, né, em grupos mais vulneráveis, como mulheres em áreas rurais, no garimpo, indígena, e a rede atua?
Olha, a rede atua de forma geral, né, ampla a todas as vítimas de violência doméstica. Não posso especificar que há um acompanhamento específico, até porque isso demanda toda uma estrutura maior. Na verdade, sabemos que nesses casos, por exemplo, indígenas, o próprio garimpo, é muito mais difícil que venham relatos ou que a própria vítima venha buscar ajuda. Quando vem, normalmente o grave já é, o caso já é muito mais grave, né, do que uma simples ameaça. Mas sim, todas elas têm o mesmo direito e o mesmo olhar pelo Poder Judiciário, porque são vítimas de violência doméstica, então ela é ampla. Na sua opinião, na sua avaliação, o que ainda é preciso ser feito para melhorar aí, né, vamos dizer assim, a eficácia da rede? Acredito que com cada encontro, né, a gente vá melhorando, a gente vá adequando ao que a sociedade, o que Pontes e Lacerda precisa, do que as vítimas precisam. São trazidas sugestões, opiniões, a gente vai tentar implementar mais projetos, mas acho que realmente pegar à frente no sentido da educação e da prevenção é o mais fundamental. E isso entra as palestras, entra a possibilidade de cursos, para proporcionar justamente não só a vítima, mas a sociedade, porque isso não é um problema isolado do agressor ou da vítima de violência doméstica, é um problema da nossa sociedade, que inclusive é o que eu sempre brinco, vendo uma situação de violência doméstica, você não deve fechar os olhos, você tem que sim interferir, tem que noticiar esse fato, porque é uma preocupação, na verdade, e uma solidariedade que precisamos prestar a todas essas vítimas. Com a sanção dessa nova lei, deve-se melhorar em muito essa proteção à mulher? Então, foi o que eu observei antes. Eu acho que sim, elevação de penas muitas vezes é importante. O crime de ameaça possuía realmente uma pena muito branda, se a gente parar para pensar, a própria lesão corporal, mas não adianta só criarmos leis mais duras, penas mais duras, se a gente não conscientizar a população. Portanto, eu novamente reafirmo, a gente precisa prevenir o crime e não só remediá-lo, né? Depois que o crime chegou, a gente dar esse olhar. Então, o meu pedido é que a gente faça essa prevenção maior, essa educação que já surge no próprio ambiente da sua casa. Na sua opinião, a lei não vai inibir tanto os homens de fazer essas agressões? Olha, é difícil dizer, na verdade, né, até temerário, né, como juíza, muitas vezes emitir a minha própria opinião. Mas sim, eu acho que com uma lei mais dura, a gente tem um olhar... Mais medo, né? Pode ser, né? A gente tem, na verdade, esperamos, vamos dizer assim, a gente tem uma lei mais dura, há consequências mais fortes, não só na pena, mas em algumas outras consequências que foram trazidas pela lei, né? Como a questão de perda do poder familiar, muitas vezes a questão do próprio trabalho, que pode ter reflexos também para aquela pessoa. Mas volto a dizer que o agressor, aquela pessoa que comete o crime, ele não vai muitas vezes parar por conta disso. Vai ter uma pena maior? Vai. Mas para isso a gente precisa da justiça célere também, né? Que o caso seja julgado o mais rápido possível, mas que a gente precisa conscientizar aquela pessoa para ele entender o porquê daquele crime, o porquê da própria pena. Os círculos de paz e a própria rede e essa comunicação com a sociedade. Isso que eu queria te perguntar, com esses encontros, né, de reflexão aí, o que se observou nesse primeiro momento aí, né, que eles conseguem falar, como a justiça avaliou? Então, não posso trazer assim, relatos, até porque é um momento, né, deles, é um momento sigiloso de certa forma, né, em que eles são ouvidos, mas conversando com outros colegas que já possuem esses grupos de reflexão, né, grupos reflexivos para os homens, a gente percebe que a reincidência daqueles casos dos homens que participam diminui ou às vezes nunca mais volta realmente a cometer crime, porque aí entra aquilo que eu disse, muitos estão lá sem se dar conta que, por exemplo, o empurrão é uma conduta que não é permitida, porque na verdade lá na sua família, né, era normal, por exemplo, às vezes ver o pai empurrando a sua mãe, ou vem de uma questão mais, como é que eu posso dizer, a pessoa tem esse estilo, né, mais bruto, digamos assim, só que para isso que a gente precisa conscientizá-los, e eles vão entender que, na verdade, um simples empurrão, né, que não é simples, mas
em relação a outras condutas mais graves, né? Só o empurrão, só uma palavra ofensiva, uma pressão psicológica dizendo: ah, você só serve para trabalhar em casa, você dirige mal, ou outras condutas, por exemplo, se você não casar logo, você vai ficar titia. São violências, na verdade. Violências que depois podem ir aumentando. Por isso que a rede é importante, para a gente ter, na verdade, esse olhar de prevenção e também o tratamento adequado, que todos os órgãos cumpram, na verdade, com os deveres que estão na Lei 11.340, possibilitando, então, esse acesso à justiça, à segurança, à prevenção, aos cuidados, por exemplo, na Secretaria de Saúde, atendimentos com psicólogos o mais breve possível. Doutora, finalizando, muito obrigada pela participação e as informações, e já deixa aí, né, o seu recado para essas mulheres que estão aí se sentindo ameaçadas ou tendo algum tipo de violência. Obrigada. Eu deixo como recado que elas saibam, né, que você, mulher, saiba que não está sozinha, na verdade. Existe aqui em Pontes de Lacerda, então, a rede de enfrentamento, existem os órgãos, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Poder Judiciário, o Ministério Público, que estão aí para lhe abraçar. Que você tenha coragem para sair do seu ciclo de violência, saiba que você é plenamente capaz, que todos, e aqui eu digo, né, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, não há uma superioridade do homem ou uma inferioridade da mulher, então que isso fique muito claro, que a gente está aqui para poder ajudar essas vítimas e que realmente elas busquem ajuda, ou mesmo se tiverem alguma pessoa passando por isso na sua família, na sua vizinhança, que tente abordá-la ou mesmo comunicar aos órgãos para que a gente chegue até elas, porque muitas vezes os casos não chegam a tempo a nós e pode gerar ao final, né, por exemplo, um feminicídio. Portanto, é necessário que a gente tenha esse cuidado e volto a pedir para a sociedade em geral hoje, a população, que tenha esse olhar mais cuidadoso com as mulheres, que a gente, na verdade, pense antes de falar, né, uma frase aí que já está no passado, né, para que não crie esse tipo de violência, que não tenha, na verdade, essas discriminações, que a gente eduque os filhos já trazendo essa igualdade, sem essa discriminação. Então, o Poder Judiciário está sempre de portas abertas, está envolvido e encabeçando essa rede para que a gente evite mais casos. Muito obrigada.